Lei de conservação, ela está colocada no nosso meio exatamente para que a cada instante, a cada momento, possamos melhorar em nós nosso meio de viver, nosso modo de viver. Como nós agimos dentro da nossa mente quando nós estamos relacionados ao pensamento de se conservar, continuar, dar sequência na nossa vida e qual é a maneira pela qual nós nos colocamos diante dessa possibilidade renovadora a cada instante e a cada momento. A cada momento em que nós vamos mudando o nosso comportamento social, mais informações vão sendo adquiridas em que a gente usa a lei de conservação, né, que para muitos é instintiva, né, da nossa condição mais animalesca, nossa condição mais antiga, e a cada momento é mais racional, né? E aí eu pergunto para nós aqui, nos conservamos? Sabemos interagir com essa energia em nós? Lembra lá que eu falei nos outros encontros? Nossa mente, né? Nossa ação, pensamento. Então, o que eu escolho passa por mim. A mente é o espírito, né? O executor do que eu penso é o cérebro, o corpo físico. E ela passa por mim e tem manifestações em mim, de acordo com a forma como eu ajo no meu dia a dia, de acordo com a forma como eu ajo nas minhas escolhas. E os acontecimentos que nós temos durante a vida é que nos dão cada vez mais qualificação de como agir diante desta concepção de se conservar. Na maior parte das vezes, o que nós fazemos é exatamente o contrário, nos destruímos. E uma prova muito grande disso é exatamente quando nós estamos diante dos nossos exames periódicos no médico e nós sempre estamos cada vez mais debilitados. Os senhores percebem isso? Quanto mais novos, no início da nossa carreira, da nossa reencarnação, nós temos um potencial de saúde, claro, todo ele é executado de acordo com a sua evolução ou não, né? Tem uns que não nascem com a saúde perfeita por consequências de debilitações de encarnações até passadas, né? E passa então pelo expurgo necessário para o recomeço da sua reciclagem, né? Para o recomeço da sua metodologia no modo de pensar, da modificação do modo de pensar. Mas o que acontece muitas vezes é que nós entramos dentro de fazer os exames e se os senhores perceberem, a cada ano que passa, nós conseguimos debilitações, né? Nós vamos reduzindo a condição de viver, exatamente pela má administração que nós temos no pensar. Então é nisso que eu digo muito, que a lei de conservação e a lei de destruição está vinculado dentro da nossa natureza, dentro do nosso planeta e também faz muito parte de nós, né? Quando nós falamos de lei de destruição, pensamos sempre na condição destrutiva que existe no comportamento social, na natureza, enfim. Mas quando nós estudamos minuciosamente, essa lei de destruição está dentro de nós em execução constantemente. Varia muito de acordo com o modo de agir, de acordo com os exercícios que aparecem. A forma com a qual eu administro e escolho um jeito de pensar nos exercícios do meu dia a dia, né? É o aluno que quando vai chegando os seus preparativos, por exemplo, para o Enem, ou para a FUVEST, ou para qualquer tipo de investimento que ele queira na condição da escolaridade, pode ver que ele está diante de uma concepção em que ele abala a condição física em prol de uma meta física, material. Então ele abala a estrutura emocional dele. Por quê? Porque nós estamos mais perto desta condição do que entendermos o que é mais importante diante da nossa vida. E assim a gente pode colocar a condição de trabalho,
A competitividade que existe no trabalho, você consegue conservar o seu corpo físico ou você destrói ele a cada momento em que você está trabalhando. Porque aí, o que acontece diante disso? É preferível, na busca constante da melhoria externa, nós não esqueçamos da melhoria interna, do lugar onde eu moro, corpo físico, do lugar onde eu habito, para poder passar a minha encarnação. Consegue entender essa ligação que está relacionado às leis naturais, lei de conservação e lei de destruição? Como é que eu ajo diante de exercícios pequenos? A teimosia do meu filho. Eu consigo me conservar ou eu passo a me destruir? Essa energia está toda colocada em mim. Quando eu vou adquirindo habilidade no manejo de como lidar com meu filho, com a minha filha, eu entro numa condição de conservação íntima, extremamente necessária, e automaticamente deixo a destruição por completo. E assim todas as coisas que nos sucedem. Lei de destruição, ela é natural e necessária. Que na realidade é destruição para nós e transformação para Deus. Tudo que se destrói, por exemplo, acontece uma erupção vulcânica, acaba com a condição respiratória do ar, acaba com a natureza à sua volta, o fogo, a lava, destrói toda a vegetação existente, fica completamente inabitável a região atingida pela erupção vulcânica. É a lei de destruição, a condição natural. O que é que acontece diante de todas as ideias que Deus nos coloca? Num determinado período de tempo, o ar fica muito mais limpo do que ele era antes da erupção. O solo começa a se revestir de uma vestimenta natural, de uma vegetação natural muito mais riquíssima do que a anterior. É Deus mostrando a sua ideia para nós. A destruição, então, ela parece um momento ruim, mas na realidade ela é uma transformação necessária para um aprimoramento. O que nós fazemos dentro de nós é exatamente o inverso disso. Nós fazemos uma destruição íntima, sistema nervoso, circulação sanguínea, batimento cardíaco, nivelamento de níveis que regulam o nosso sistema cerebral, neurotransmissores que são reduzidos ao mau funcionamento e o cérebro tem que fazer determinadas correções. Essas correções, pessoas que falam lentamente, pessoas que falam, que esquecem com o decorrer do tempo, pessoas que têm abalos nervosos e que acabam esquecendo as coisas que estão fazendo no seu dia a dia. A todo momento nós estamos destruindo e não transformando. E é exatamente esse convite que eu faço aos senhores. Uma maneira de se observar cada vez mais, e aí você fala, eu vou obter essa observação para poder fazer um planejamento de vida melhor em mim, para que a lei de conservação esteja mais agigantada em mim do que a lei de destruição, onde? Nos ensinos de Jesus. Nos ensinos de Jesus, nós encontramos amparo nos métodos de vida. Quando Jesus manda perdoar, não é o perdão só para aquele que nos ofende. É para aquele que não sabe ainda viver adequadamente conosco. É para aquele que ainda não tem uma condição de vida mental, com pensamentos mais qualificados, vivendo com a gente. É um modo de, ao invés de discutir, eu conseguir dialogar, conversas que sejam importantes, entender as falhas do semelhante. Primeiro, encontrar a localização mais necessária entre nós, né? Quem nós somos? Nós somos terráqueos. Isso eu faço questão sempre de falar, porque é extremamente importante isso. Porque nos dá embasamento de viver. Quem nós somos? Nós somos terráqueos, moradores do planeta Terra,
o que é o planeta Terra segundo a espiritualidade. É um planeta de provas e expiações. O que significa isso para nós? É de provas e expiações porque nós somos ainda seres imperfeitos. Portanto, podemos dizer de boca aberta que nós somos todos imperfeitos, que a perfeição não existe. Então, o que nós precisamos ter é a solidariedade hoje. Tendo essa solidariedade, nós interagimos então com a lei de conservação em nós. Ficar nervoso com o quê? Com o imperfeito que eu também sou? Destruir o meu sistema nervoso por quê? Porque alguém, em algum momento, foi imperfeito comigo. Esse é o lugar onde nós vivemos. Esta é o momento de evolução que nós temos. Ficar ofendido, ficar magoado, agir com preconceito, agir com intolerância, agir sem a sensibilidade que nós precisamos ter de lidar com a nosso próprio momento de evolução, nosso próprio estágio de evolução. Então nós estamos brigando para que o outro consiga entender, muitas vezes aqui o nosso ponto de vista, e às vezes o nosso ponto de vista não é entendido pelo outro por uma questão de imperfeição, uma questão de visão, uma questão de opinião que é sempre imperfeita. E para que ela se transforme, para que nós possamos então um dia chamar um mundo de regeneração, que seria o próximo estágio, essa transição de saber aonde eu estou é importante. Aonde eu estou? A família que eu moro é uma família de quê? De imperfeitos. Isso é importante. Importante. Porque eu consigo entrar em sintonia. Há momentos então em que vai haver o quê? Um olhar desagradável, de uma maneira desagradável. Pode acontecer com seres imperfeitos isso? Pode. Quando acontecer comigo, como é que eu administro isso? Eu me conservo, eu entendo, como nos diz Jesus, ou eu me abalo e entro exatamente na mesma faixa de evolução até então. Quando acontece então um diálogo imperfeito, pode acontecer? Pode acontecer. Que somos imperfeitos. Algo dito no momento errado. Algo falado no momento errado. Há pessoas que falam mais alto do que o necessário. Há pessoas que falam mais baixo, mas também não respeitam. Por quê? Porque nós somos pessoas que estamos num estágio de imperfeição. Assimilado isso, nós passamos a entender. Não precisa aceitar. O que eu digo não aceitar? Porque há coisas em que a gente vê, procura entender e absorver da melhor maneira possível, o quanto mais rápido tirar de dentro de você, se aquilo estiver ocasionando um malefício. E estar vinculado diante das coisas o que está me acontecendo com o que eu estou fazendo. O que está acontecendo dentro de mim com os acontecimentos que está acontecendo nesse momento. Ou seja, um filme que eu esteja vendo, ele está me abalando emocionalmente, ele está me deixando excitado. O time de futebol, quando eu estou torcendo, são costumes sociais em que eu tenho que encontrar uma maneira de administrar melhor. Entende isso? Uma maneira de vincular a minha preocupação inicial. Primeiro eu tenho comigo o quê? O compromisso de deixar a minha vida o quanto mais longe ela puder ir possível. E qual a maneira? Porque o que nós somos diante de toda essa excitação e esse compromisso do nosso dia a dia? Nós somos destruidores de nós mesmos. Fabricantes de doenças. Saúde é uma só. Saúde é o estado perfeito, é o estado perfeito mental. Saúde. E doença é exatamente o contrário.
é a falta dessa perfeição mental, em que ela ocasiona, cada um tem a sua doença particular de acordo com o lugar aonde é mais frágil dentro de si. Emmanuel diz isso em Sexo e Destino. Pulverizamos a nossa mente com enzimas destruidoras, e a ciência já nos ampara que isso acontece quando nós entramos num abalo do nosso sistema nervoso central. É distribuído enzimas que atingem o nosso organismo por inteiro: coração, batimento cardíaco, circulação sanguínea, respiração, área pulmonar. Quando nós falamos com um tom de voz agressivo, estamos destruindo o ambiente que nos é peculiar. Já falo já. Quem nos alerta a isso é André Luiz. A espiritualidade toda nos alerta do conjunto de toda hora nós estamos mexendo com a lei de conservação e destruição em nós. Em nós. Determinados acontecimentos que nos deixam constrangidos ou nos deixam afastados, né, do equilíbrio. Situações emocionais no campo afetivo, como nós buscamos as nossas necessidades no campo afetivo, e nós somos extremamente frágeis nisso, fáceis de serem atingidos pela espiritualidade maligna nesta área. Emmanuel, inclusive, nos relata em Sexo e Destino também, em Vida e Sexo, né, que nós somos mutilados psíquicos. Por quê? Porque nós depositamos, quando nós encontramos alguém, a nossa mente passa a pensar na imagem da nossa pessoa escolhida. E cada vez que se pensa nela, motiva dentro de nós um estágio benigno que nós relacionamos o quê? Sentimento de amor. Esse sentimento de amor deixa os nossos neurônios, os nossos neurotransmissores em estado de conservação. É a força e energia mais potente que nós mexemos. Quando pensa na face do escolhido, nós motivamos então dentro de nós emoções que são extremamente importantes. E por algum motivo banal no comportamento da nossa sociedade, sugestão externa ou proposta de vida diferente, corta de repente essa relação de amor e de afetividade que existia, rompe de uma forma brusca, ocasionando então o quê? O equilíbrio mental que a pessoa tinha quando pensava na outra, ela passa a ter que aprender a não ter. Emmanuel nos alerta muito que destruímos muitas vezes os recursos mentais que nós temos pela falta desse amparo brusco da troca de relacionamento constante que nós fazemos bastante fácil. Ok? E quando nós estamos então diante de uma busca do nosso compromisso, de alguém para um compromisso afetivo, mas ministrado em interesses apenas materiais, de propostas de relações sexuais com promiscuidade, o interesse ao prazer momentâneo, aí é que nós entramos numa debilitação emocional que nos deixa completamente fragilizados em relação à continuidade da nossa vida. A lei de destruição, então, presente em todos os setores minuciosamente. O que nós fazemos diante de uma proposta de vida social, no nosso campo social que nós diríamos que é natural, na maior parte das vezes nós estamos mexendo com leis, com energias bastante constrangedoras a todo o nosso sistema mental. Danificamos e abalamos. Um ser humano, inclusive é bom dizer isso, um ser humano, um ser que ele encontra bastantes insatisfações ou desencontros amorosos, ele começa a endurecer o coração dele, a endurecer a mente dele, com medo, fragilizado pela com medo da próxima decepção afetiva, ele
passa a amar cada vez menos. É exatamente a proposta completamente contrária da reencarnação. Nós estamos aqui para aprender a amar cada vez mais. E quando nós entramos diante dessa mistura constante, veja bem que eu não estou falando da escolha sexual. A escolha sexual ela é livre. A escolha da sua forma de amar ela é livre. O importante é que o sentimento maior esteja presente, que é o interesse em gostar de alguém, em dar equilíbrio para alguém com seus pensamentos, com a sua forma de agir, com a sua forma de viver ali entre as duas pessoas. É por isso que está escrito no Livro dos Espíritos que o encontro de duas pessoas, de dois seres, passa a ser um quando existe a mistura constante que dá equilíbrio, lei de conservação, emotiva, emocional de um para com o outro. Então, essa troca é constante dentro das pessoas que passam a ter um relacionamento duradouro e vinculado em sentimentos de amor, que um passa a adquirir semelhança do outro. Um passa a se parecer com o outro. Por quê? É a mistura de energia. Um pouco de mim está na minha companheira, um pouco da minha companheira está em mim, ou um pouco de mim está em mim, no meu companheiro, e do meu companheiro em mim. A busca da escolha, ela é livre. Ela é livre não por um comportamento social, por uma proposta de Deus, nosso Pai, nosso Criador. A busca do método de viver, da forma de viver, tanto nas coisas materiais como no campo afetivo, nas coisas espirituais, ela é livre. O espírito é livre para escolher sua forma de viver. Isso entra na lei de conservação, por quê? Porque não constrange ele mentalmente em nada. Eu vivo assim, eu me visto assim, eu me comporto assim, eu falo assim porque eu gosto. Isso é lei de conservação. Eu me sinto emocionalmente equilibrado do jeito que eu sou. Porque Deus permite que nós sejamos do jeito que queremos ser. Agora, o que se existe dentro disso é que tem que haver em nós cada vez mais uma busca sincera em não abalar a mim mesmo e nem a estrutura de alguém. Nesta busca do amor, nessa busca do equilíbrio da nossa vida. Porque senão aí passa a ser lei de destruição. Primeiro dentro de mim, depois para aqueles que me rodeiam. Consegue entender isso? Então nós temos então comportamentos sociais extremamente destruidores. Né? Aí vou falar um pouquinho de dentro de casa. Como agimos dentro de casa? Se grita muito? O filho? O marido? Está escrito na Gênese que as partículas intramoleculares, o som tem uma vibração, né? Ele bate nas partículas intramoleculares do ar, e se você está falando algo que seja construtivo, você está transformando o seu lar para melhor. Com a voz. Estou falando com a voz. Ok? Lei de conservação. Meu comportamento no falar, nas coisas que eu escolho dizer, a vibração da minha voz bate nas partículas intramoleculares do ar e a transformam para melhor. Se o que eu digo, se o que eu falo é maligno, é destruidor, as vibrações da minha voz batem nas partículas intramoleculares do ar e a transformam para pior. O meu olho, a captação de imagem que eu tenho, tem um fluxo de energia qualificado com a minha maneira de pensar. O jeito que eu olho para a pessoa e como eu penso naquilo que eu olho, destrói ou conserva, primeiro, o aparelho que eu estou usando, que é o meu aparelho ocular. Ok? E depois, obviamente, aquilo que eu atinjo com a minha energia. Não tem aquele dizer popular que nós falamos assim, esse cara tem olho de seca pimenteira, né?
É exatamente isso. Por quê? Porque ele olha e destrói o que ele olha. Ele olha, ele tem uma formação ou de elogio, ou uma formação de crítica. Olha o cabelo do fulano, olha o relógio do Betânio. O que eu coloco diante do meu olhar constrói ou destrói o ambiente em que eu vivo. A mesma coisa quando eu capto pelo meu sistema ouvido, quando eu capto o som, o que é que eu faço dentro da minha mente quando eu estou escutando determinada coisa. Se aquilo me incomoda, ou se eu consigo assimilar aquilo e aquilo não me incomoda. Lei de conservação e destruição dentro de mim. Em Mecanismos da Mediunidade, André Luiz tem uma frase que eu considero maravilhosa, né? Somos co-criadores, presta atenção nisso, por favor. Somos co-criadores do ambiente que nos é peculiar. Então eu destruo e eu construo ou conservo, como os senhores queiram, o ambiente em que eu vivo de acordo com a maneira como eu sou. E qual é a parte mais importante naquilo que eu sou? É que eu convivo com o que eu faço, dentro do ambiente onde eu estou. Na minha casa, eu convivo com as energias da minha casa. Então, se eu estou lá brigando, discutindo com o marido está hoje terrível, as ideias insanas, e eu estou lá, pô, mas eu já falei para você ir na geladeira. Mas eu está lá lavando a louça, então, você hoje está me tirando. Então aquilo você está depositando a sua energia transformadora. E automaticamente você vai se destruindo e gerando dentro da sua volta energias que vão destruindo o ambiente que se está. Né? Não é verdade? Nós usamos, por exemplo, questões já dos trabalhadores que são muitas vezes passistas. Né? O que você faz com o seu instrumento? O passista tem um instrumento de passar energias que é a mão. Utiliza a mente, utiliza recursos maiores, mas eu vou falar da mão. Se a sua mão ela é pecaminosa durante a sua vida, durante toda aquilo que você pega, aquilo que você pega com raiva, você está toda hora fazendo as coisas sem vontade, você está toda hora no seu trabalho usando as suas mãos, mas o pensamento ele não é benigno ainda, ele é um pensamento destruidor, as energias estão passando pelo seu cérebro, andando na sua circulação sanguínea e automaticamente atingindo os seus membros, aonde você está pegando nas coisas e espalhando essa energia, você está convivendo com ela. Se for a construtora, conservadora, bom para nós. Se não for, ruim para quem convive dentro do mesmo ambiente que você. Às vezes você consegue deixar a louça materialmente limpinha, extremamente suja fluidicamente. Os nossos pensamentos nervosos que nós espalhamos dentro do nosso ambiente, que espalhamos dentro do ambiente da nossa casa, se tornam como enzimas destruidoras e como larvas fluídicas que ficam impregnados diante da nossa casa, diante da nossa falta de critérios em viver. Por que eu digo isso? Porque dentro do nosso lar, nós não temos verniz social. Dentro da nossa casa, nós somos verdadeiramente o que somos. E o que se existe muito é que, porque os familiares estão todos os dias ali, nós não tomamos determinados cuidados importantes dentro da nossa vida. E muito tempo do nosso convívio, às vezes passamos em condições destruidoras, em que a gente precisa ter uma vigilância maior para poder viver melhor. Aí você fala assim, como é que eu consigo eliminar essas enzimas destruidoras, essa forma de eu interagir dentro da minha casa, praticando o Evangelho no lar? Lembra o que eu falei? Com as minhas ideias, eu impregno com o meu olhar e com as minhas ondas mentais, na imagem que eu capto, na minha ação dia a dia,
na minha discussão, no meu desentendimento, na minha harmonia, na minha forma de me relacionar sexualmente, eu impregno dentro da minha casa com o meu olhar, com o meu ouvido, com a minha voz, com a minha ação, pensamento. Eu espalho, eu vibro o tempo todo. Quando nós estamos fazendo o Evangelho, fazemos exatamente a mesma coisa, numa recomposição de conservar. Então, com os meus olhos, eu olho assuntos que eu não costumo ter, que não são meus. Porque o que é o Evangelho? O Evangelho é a forma de pensar e a forma de agir de Jesus. É a forma de pensar e a forma de agir no reino dos céus, de espíritos mais evoluídos. Então eu pego o meu olhar, capto, está dentro de mim, acontece a higienização, porque são ideias que eu ainda não tenho condições de pensar sozinho. E o Evangelho se pratica muitas vezes em voz alta. Oramos em voz alta e a minha voz começa a impregnar o ambiente, eu consigo transformá-lo e conservá-lo para melhor. Entende isso? E aquilo que eu falo, os meus ouvidos ouvem, e são assuntos mais evoluídos que eu ainda não penso sozinho. É por isso que a prática do Evangelho, uma das práticas do Evangelho dentro da nossa casa, é de extrema importância, porque é a prática da lei de conservação pelo campo fluídico. O que eu destruir, eu mesmo consigo construir, conservar para melhor, transformar para melhor, quando eu pratico o Evangelho dentro da minha casa. Entende isso? Eu digo isso porque há muitas vezes muitos lares que chegam num estágio fluídico tão inadequado que aí dá condições da espiritualidade maligna fazer moradia. O padrão baixa de uma tal maneira, a lei de destruição é tão impregnante, de acordo com os comportamentos que existem do número de pessoas e familiares daquele lugar, prática natural devido à nossa evolução momentânea, e aí nós precisamos de quem? De quem está de graus muito acima de nós, de ideias que são muito acima de nós. Aí a prática do Evangelho num campo de conservação, num campo de modificação e transformação do nosso ambiente para melhor. Consegue entender isso? Entende a importância que é essa lei, porque nós falamos de lei de conservação e lei de destruição. E quanto que ela é importante no nosso convívio, nós estamos em plena atividade dessas leis para conosco. Nós estamos em plena e constante agitação dessas leis. Claro que eu falei de uma forma bem assim sutil, porque a palestra é rapidinha, mas num estudo mais profundo a gente tem mais detalhes para falar da destruição e da conservação dentro de nós. Espero poder ter ajudado os senhores bastante, né? O que der. Robson, E que... você pode estender mais um pouquinho. Oi? Você pode estender mais um pouquinho, ainda tem Sim. tempinho. Certo. Se quiser passar Bem, mais algum alguém tem segredinho para gostaria nós. de fazer alguma pergunta? Alguém gostaria de perguntar alguma coisa relacionada ao tema? Eu queria falar uma coisa assim, porque é Sim. muito comum no nosso dia a dia, né? A gente comentar sobre, a gente usa muito aquele termo assim, né? Coisas que tiram a gente de uma zona de conforto, né? Isso. A gente usa muito isso. E às vezes a gente reclama, né? Quando a gente é tirado, assim, da zona de conforto. O que você tem a falar disso aí? Acho que a melhor maneira que nós temos para evoluir é quando a gente aprende. Quando a gente sai da citada zona de conforto, como foi dito pela companheira, em que nós partimos para experiências novas, né? Seja na forma na discussão nova que surgiu, no tema novo que surgiu, na maneira nova de comportamento, né? E a todo instante há maneiras de comportamento vinculadas a propostas até de famílias, né? Se existe muito hoje em dia, é um restinho de família que sobrou, né, de um separado
que se une com outro restinho de família que sobrou do outro separado. E aí o que é que acontece? Encontro de irmãos com comportamento de vida diferente. E aí existem, por exemplo, os enteados, que gostam da mãe, mas não gostam da escolha da mãe. Gostam do pai, mas não gostam da escolha do pai. E que isso faz com que exista uma necessidade muito grande de sair da sua zona de conforto para entender a pessoa, o recém-chegado, para que haja uma condição de se viver uma vida num estado de conservação. Né? A cara feia por quê? Por causa da sogra? Porque às vezes o que acontece muito é assim, chegou o filho querido e por sorte ele era o único. Só que o filho único é aquele que recebe muita carga renovadora a cada momento, né? Aí ele traz a escolhida dele, né? Aí a mãe fala, mas você vai saber preparar a comida do jeito que ele gosta, passar a camisa, meu filho gosta da camisa bem passadinha, ele está acostumado a mãe acha que está perdendo o cargo de mãe ao invés de pensar que, por exemplo, que está ganhando mais uma filha. É um exemplo. E tem que sair da zona de conforto porque hoje é aniversário do meu filho, eu vou ter que adorar ela. E essas condições é que nós temos que ter planejamentos mentais mais adequados. Né? Enteados. Nossa, como tem enteados bons. E como tem enteados, né, ruins. Padrastos. Madrastas. Entende? A escolha da minha ex-mulher, que está no lugar, muitas vezes, de dar educação para minha filha. Ao invés de eu ter dentro de mim uma construção mental que me diga, ele está fazendo o meu papel quando eu não estou. Ele está me ajudando a educar aquele espírito que eu chamo de filha, por exemplo. E abrir um campo de amorosidade que é benéfico primeiro para mim e depois vai ser para a continuidade da vida da minha filha, esteja onde estiver, com quem estiver, entende isso? Não. Criamos sentimentos de ciúmes, sentimentos destruidores. Sentimentos de desarmonia diante da nossa proposta de continuidade de vida. E o contrário também se faz presente. Quando nós estamos educando muitas vezes o filho dos outros, que se veio parar perto de nós, passa a ser nossos filhos. Porque nós não somos, a vida não é uma transformação. Quantas são as esposas em que a vida está super bem, planejamentos para o futuro e de repente o marido tem um AVC fortíssimo com sequelas. E o marido se transforma em filho permanente. E aí o amor ou a falta do amor é que vai decidir sobre aquela condição. Ok? Quantas são as crianças chamadas, recebidas pelas que muitos chamam de as mães, assistentes de Jesus, espíritos difíceis, que estão chegando para uma recomposição, vindo de uma condição destruidora muito grande. Por exemplo, como já foi dito até mesmo pelo Divaldo, esses encefálicos muitas vezes destruíram a oportunidade reencarnatória e agora estão numa condição de voltar para a lei de conservação, precisa de mães amorosas. A vida não é uma constante transformação. Quantos são os maridos que estão com as esposas belíssimas, lindas, maravilhosas, de repente a esposa tem um exercício de doença, um AVC, um derrame lá, que fale, não sei, e fica com sequelas desagradáveis aí. Vem uma proposta de transformação. Ela era minha esposa, hoje passa a ser minha filha. A vida tem transformações gigantescas, porque não é só espiritualmente falando, que eu posso falar, né? Minha filha hoje pode ter sido a minha esposa antes, como esposa não deu certo, Deus me colocou a conexão de filha, são transformações.
para uma lei de conservação de como eu ajo na minha proposta atual. Entende? Quantos são os filhos que estão chegando, que pode ter sido muitas vezes a mãe, o companheiro do marido que hoje vai chamar de pai, o companheiro da mãe que hoje vai chamar de mãe. São transformações naturais que acontecem. Então elas estão vinculadas aos exercícios de como eu ajo. Eu vou conseguir conservar isso? Eu vou conseguir passar bem por isso? Ou eu vou destruir esta possibilidade, essa proposta que está vindo em minhas mãos? Né? E nas diversas conexões que existem. Nas diversas conexões que existem. Existem padrastos extremamente bem-sucedidos e mal-sucedidos. Mães, madrastas, né? Por quê? É a proposta que eu tenho e aquilo que eu faço com ela, primeiro dentro de mim e depois ao meu redor. Sair da zona de conforto é extremamente importante, como foi colocado pela amiga, é extremamente importante, por quê? Porque na zona de conforto eu estaciono. O que eu penso, só eu sei o que eu penso. Né? Aquela situação de falar assim, o marido da minha filha, uma droga, não gostei, não gosto, não vou com a cara dele, estou pensando isso, não estou falando. Mesmo que eu não exponha isso para fora por causa da possibilidade do veneno social, mas eu estou destruindo isso dentro de mim. Dentro de mim isso está sendo destruído. Porque eu vibro, eu penso. Portanto, tem energias fluídicas que eu jogo no ambiente. Eu posso olhar para ele e sorrir, mas a minha realidade ser outra. Por isso que é importante aquilo que eu penso. Por isso que Jesus nos disse, o que vem de dentro que é o importante. E não o que entra, e sim o que está de dentro para fora. O que eu digo, porque faz parte de mim. Jesus nos disse isso. Exatamente por causa dos pensamentos. E aí você vai falar, pensamento então é importante. Companheiro, em espírito, o espírito se comunica pelo pensamento. Não se fala, se pensa. O espírito se transporta pelo pensamento. Então a habilidade de pensar hoje é um treino para que nós possamos fazer coisas gigantes na espiritualidade. Quem nos disse isso? Jesus disse isso. Um dia todos poderão fazer o que eu faço e muito mais. Jesus fazia coisas com a mente. Estado de conservação e destruição. Chegou lá, na lápide e fala, Lázaro, levanta e vem. Joga num dispositivo de energia em que renova a conservação de Lázaro e manda ele vir. Ele volta completamente refeito. Jesus fazia isso com a mente. Se hoje o que eu penso eu destruo quem vive comigo, minha filha, meu filho, meu marido, minha esposa, meu padrasto, minha madrasta, meu enteado, minha enteada, se eu destruo quem está perto, eu estou num estágio completamente contrário à situação pela qual eu fui trazido para cá. O que me motivou a trazer para cá, Deus nos trazer para cá, na condição de seres encarnados, é hoje, limitados a estar no cárcere da matéria, pensarmos com mais qualificação nos pequenos exercícios do nosso dia a dia. Se nós somos intolerantes, não levamos desaforo para casa, se ao se sentir ofendido, humilhado, ultrajado, maltratado, ser revida, ao invés de simplesmente calar a boca, se não vai construir, pelo menos não destrói. Se nós fazemos exatamente esse tipo de manipulação, eu estou com a minha habilidade para fazer o quê? Destruir a minha volta. Quando é que eu vou conseguir atingir o ápice de uma manipulação da minha mente, eu conseguir mexer em elementos que possam ocasionar harmonia e equilíbrio? Lembra quando a gente fala assim,
recebemos a presença, hoje veio nos visitar, Chico Xavier veio nos visitar. Ele está na espiritualidade, mas quando ele estava aqui, nossa, todo mundo falava isso. Gente, quando aquele homem chegou, todo mundo falava isso, falava, né? Quando aquele homem chegou, nossa, parece que o ambiente mudou, parece que as coisas mudou, por quê? Ele irradia dentro dele uma amorosidade extremamente grande que o deixa num estado de conservação extremamente habilidoso. Ele transforma um ambiente peculiar dele para melhor. Você faz isso com o seu? De repente não está conseguindo viver dentro de casa, nem sabe como começou isso. Ou não estou conseguindo viver em casa. Às vezes eu me sinto, eu estou em casa, eu fico agitado, eu não consigo ficar parado, eu não consigo ficar tranquilo. Nunca parou para pensar por quê? Porque o ambiente do lar é nós que fazemos. Não tem culpados ali. É nós que fizemos aquilo. É como olhamos, é como pensamos, é como ouvimos, e aquilo que pensamos quando ouvimos é o que falamos. Né? Não é isso? Os temas e assuntos que eu converso dentro de casa, eles têm habilidade ou falta de habilidade? Tem pessoas, por exemplo, que estão lá dentro de casa, liga a televisão e fala assim, poxa, mataram o cara. E hoje em dia o cara morre muitas vezes na televisão, não sei se você já percebeu. Porque dá ibope, porque o mal chama a nossa atenção e veja a cena de novo. Para você que ligou agora, nós vamos passar mais uma vez. Não está assim? Você nunca parou para pensar por quê? É porque dá ibope, né? E se dá ibope significa o quê? Muita gente está se sentindo atraído. Aí o marido está trabalhando, nem sabe que mataram o cara. Mas a mulher sabe, ela viu o dia inteiro. Está com aquilo na mente dela. Tá destruindo, ela tá com o quê? Com o acontecimento do mal dentro dela. Abalou o sistema nervoso dela. Bem, foi bom você ter chegado. Eu tenho uma coisa para te contar. Expande. Sua voz está dentro da sua casa. Como é que você trata os filhos? Ronaldo, para com isso! Ô Ronaldo, ô, como é que você trata os filhos? Arthur, né? Arthurzinho, tô até vendo. Não é? Nós fazemos isso, muitas vezes, sem perceber. Nós fazemos isso, temos determinados comportamentos em que a gente acha natural, porque acontece, né? Acontece. Aí o marido fala assim, pô, bem, fechei um excelente negócio, vamos comemorar? Vamos. Vai pro boteco tomar uma com a mulher. Lá encontra tudo que tem lá dentro daquele ambiente destruidor. E aí se impregna daquilo. Por quê? Porque está vendo. Porque está ouvindo. Porque está falando e compactuando com o ambiente. Vem impregnado. Você vai para onde? Vamos para casa. Não é? Chega lá em casa, você toma um banho para dar um alívio, né? E aí tem uma coisa super natural que nós fazemos quando a água cai em nós. Aí você joga tudo para dentro de casa. Entende? Entende isso? Precisa de muito evangelho, muito como entender o comportamento. Precisa compreender uma série de coisas que nós fazemos bem natural, que está entre a lei de conservação e a lei de destruição. É bem natural. O que você costuma fazer, por exemplo, você fala assim, vamos para a praia para a gente descansar nossa cabeça. Quando? No final de semana prolongado, 6 dias vai ser. 10 horas de trânsito. Aí vai todo mundo. Né? Aí muito tempo no banco, muito tempo no supermercado, muito tempo no açougue, tudo igual. Né? Como ela falou, 10 horas para ir e para voltar, como todo mundo veio junto, 12. Né? E aí quando chega,
O que você fez lá na praia? Quando você chegar lá na praia tem uma coisa muito interessante. Que nós fazemos primeiro na beirada da praia, né? Você se conserva ou você se destrói? Primeiro a gente fica de olho nas sungas e nos biquínis e passa dentro da nossa mente tudo que é possível e imaginar. Tem umas sungas e biquínis maravilhosos, não tem? E aí a nossa mente está se impregnando com aquilo. Certo? Comportamento social. Um dia eu venho para falar só de comportamento social. Aí chega ali e você fala assim, bom, estamos na praia, o cara está vendendo um petisco lá, um petisco. Vamos comer um petisco, o que a gente vai fazer com o petisco? Vamos tomar alguma coisa alcoólica para descer esse petisco. Então você está se destruindo dentro de você. Colocando dentro de você substâncias destruidoras. Tudo isso é para se divertir. Para relaxar. Certo? Impregnado mentalmente das sungas, dos biquínis, das bebidas de todos os tipos possíveis e imagináveis. Você fala, eu não posso, eu não sou filho de Deus. Pode, claro que pode. Lei de destruição, lei de conservação. Está sempre em todos os lugares. Estou dando só um exemplo rapidamente de um. Aí você vai lá no mar tomar um banho, lá no mar. A natureza ela é amorosa para conosco. O que tem no planeta foi feito para nos dar condições de conservação para continuar. O mar ele tem características particulares, íntimas, de nos tirar os fluidos negativos contidos em nós. Mas nós estamos impregnados. Era muita sunga e muito biquíni, não sei se você entende. E aí bebida à vontade, comida à vontade. Aí está impregnado de fluidos negativos. E o mar te tira aquilo. Quando você sai do mar, você volta até mole. Você não volta mole? Você fala, pô, deu uma moleza agora. Esse banho de mar, geladinho, me deu uma moleza. Não é? É o mar, a natureza trabalhando para te conservar. Aquilo que você destruiu antes. E aí quando você volta, tantas vezes fazendo isso, quando você volta para casa, você chega mais cansado. Se você perceber, né? Conseguisse fazer uma análise, você está muito mais cansado do que quando você foi. Por quê? Toda a entrada e saída de energias fluídicas que você fez. E eu estou falando de um lugar só, um comportamento social só. Tá bom? Tá bom? Porque eu não quero que ninguém deixe de vir aqui. Né? Porque aqui é um lugar legal, então eu vou parar, não vou falar muita coisa. Tá bom? E obrigado mais uma vez pela paciência de vocês, pelo carinho. Tem alguma pergunta? Não. Pode fazer pergunta, mesmo gaguejando com medo, pode fazer pergunta. Não? Tudo bem. Obrigado pelo carinho de vocês, pela paciência. Agradeço do fundo do coração a oportunidade do trabalho sempre, porque nós somos seres, como eu falei, imperfeitos. Eu sou muito imperfeito, faço questão de dizer isso abertamente, para que os senhores não fiquem pensando que eu sou melhor, que não é, muito pelo contrário, tenho muitos defeitos necessários a serem corrigidos, estamos juntos na caminhada, mas eu agradeço muito a espiritualidade que deixa eu participar a si mesmo. Isso já é uma generosidade imensa. Então, obrigado pelo trabalho, mais uma vez, pelo convite, agradeço a paciência de vocês, fiquem na paz do Mestre Jesus e até a próxima vez, um abraço do bom Deus. Obrigado.